Olá pessoal, sejam bem-vindos ao curso Django para Iniciantes. Essa é a nossa aula de número 7. Aqui quem fala é Alisson Azevedo e eu serei o instrutor de vocês durante essa aula. Falando um pouco sobre a aula anterior. Na aula anterior nós trabalhamos com forms, tá? Trabalhamos com forms manuais, tá? Declarando form e tudo direitinho. E no final da aula a gente trabalhou com model form, né? Você criar um formulário através das informações dos models que a gente utiliza em nossos projetos. Tá? A aula de hoje a gente vai trabalhar com o aplicativo Django.contrib.out. Tá? Esse aplicativo ele é utilizado em muitas partes do Django. Tá? Ele é utilizado no que a gente vai ver na próxima aula, que a gente vai ver a parte de administração automática. Tá? Mas eu preferi colocar essa aula antes para vocês terem uma ideia realmente de como funciona esse aplicativo, tá? Então, olha só, esse aplicativo ele permite que você gerencie usuários, tá? Você gerencia a autenticação desses usuários, você gerencia permissões e que você possa criar grupos de permissões, tá? Esses grupos você pode adicionar usuários a esses grupos e os usuários herdariam as permissões dos grupos que ele está associado. Tá? A documentação está aqui, tá? A documentação do Django.4. Como sempre, recomendo que vocês leiam a documentação, é muito boa a documentação. Tá? E o que vocês têm que ter instalados é o Django Contrib Out e o Content Types, tá? No Installer Apps. Por padrão, o próprio Django ele já lista aqui, tá? Então já está listado. Os sessions também vai ser necessário para você trabalhar com autenticação. Então tudo isso aqui já está por padrão rodando no nosso projeto, tá? Então vamos começar a ver a parte de usuários, tá? Então olha só, o Django, esse aplicativo Alt, ele já vem com o modelo de usuário pronto, tá? Para você poder trabalhar com usuários no seu sistema. Tá? E o modelo é esse aqui. Tá? Você tem uma classe models.user, lá você tem alguns fields, tá? Você tem um field username, você tem first name, last name, e-mail, password, tá? Lembrando que esse password aqui, ele não grava a sua senha limpa, tá? Ele faz um hash, tá? Dessa senha. Você tem aqui um campo isStaff, é um campo que ele diz se ele pode acessar o admin ou não. O isActive, se esse usuário está ativo ou não no sistema. Se ele é superusuário, tá? Boolean, a última vez que ele logou e a data que ele criou, que esse usuário foi criado, tá? Então, olha só, como é que a gente poderia trabalhar com usuários, tá? Então, vamos lá, Django para iniciantes, curso Django. Eu vou abrir aqui o meu shell. Tá? Então, olha só, eu vou importar aqui o model, tá? From django.contrib alt models import user, tá? Então, esse é o model, tá? É o model user. Então, esse model, você tem vários, aqui são os fields, tá? E você tem também os métodos, tá? Se é anônimo, se está autenticado e etc. Você tem alguns métodos interessantes. Você tem esse aqui, create user, tá? Você faz o seguinte, você passa o username, o e-mail, se você quiser passar, ele é opcional, e a senha. Então vamos criar o primeiro usuário. É dessa forma que a gente cria um novo usuário, tá? No Django. Então a gente poderia fazer usuário user.objects.createUser. Tá? Então eu vou criar aqui um usuário Alisson, vou passar o e-mail alisson@gmail.com e vou passar a senha 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então eu tenho aqui um usuário que foi criado, tá?
E aqui eu posso ver, por exemplo, alguns fields aqui, tá? Por exemplo, usuário.username. O usuário, né? Usuário.username, Alisson, usuário.email. Tá? Eu posso colocar aqui o first name, tá? Usuário.last name, preencher aqui. Vou salvar. Usuário.isSuperUser. Ele retorna que é falso, tá? Eu não sou um superusuário, eu vou definir que eu sou um superusuário. Tá? E vou salvar agora. E se eu rodar agora, é só. Lembrando que esse isSuperUser tá? E esse isStaff, isso aqui é para você trabalhar mais com a parte de administração, tá? Então, quando você tem um isSuperUser, então ele tem todas as permissões automaticamente. Então, ele tem todas as permissões do projeto. Eu não preciso sair adicionando permissão um por um para ele. Tá? Então, é dessa forma que você cria um novo usuário. Tá? Se eu vier aqui no Alt User, olha só, está criado aqui meu usuário, olha só, a senha, tá? A senha, ela é um hash, na verdade, tá? Então ele não salva a senha texto puro, tá? A versão até 1.3 do Django, o hash ele utilizava o SHA-1. A partir da versão 1.4 ele utiliza esse algoritmo aqui, que é o PBKDF2, tá? Ele até especifica aqui na documentação, olha só, que ele utiliza o PBKDF2, tá? Esse algoritmo para fazer o hash da senha. Tá? Então, como a senha ele é criado um hash da senha, se eu não posso fazer, por exemplo, isso aqui, tá? Password igual a 1, 2, 3, 4, 5. Então, como é que eu faço? Eu faço usuário.setPassword, tá? E eu vou mudar aqui, eu vou colocar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Opa. Tá? Então, eu alterei a senha. E agora eu salvo. Então, aqui ó, já mudou o hash, tá? Então é dessa forma, olha só. Executive1, que ele cria o executive por padrão, e superuser1, né? Last login, tá? E a data que ele foi criado. Tá? Então, sobre usuários, tá? Então, como a gente mostrou, você tem um model, né? Um model user, que já vem pronto para você utilizar. Na versão 1.5, a próxima versão do Django, você vai poder personalizar esse model, tá? Mas até a versão 1.4 você tem que utilizar um model que já vem com Django. Então, como eu disse, a senha é armazenada com hash, tá? PBKDF2, o algoritmo que cria esse hash. E você pode adicionar campos extras, tá? A esse usuário, criando um model extra, né, com relacionamento one-to-one. Então, basicamente você vai criar, sei lá, um user profile, tá? E você vai ligar ele com um relacionamento one-to-one. Então a gente pode fazer isso agora. Então vamos criar lá nosso aplicativo aqui, Python Manage Startup API Set. Criei meu aula set, vim aqui no Settings, adiciono o aula set. Tá? E no meu aula set, opa, teste não. Eu vou criar aqui, um módulo chamado User Profile. Models.model. Tá? E
eu vou importar também django.contrib.alt.modules import user. Tá, então eu vou dizer, olha só, user vai ser o que? Modules.on field. Aqui eu passo user. Aí aqui eu coloco um related name user profile. Tá? Esse related name ele serve para o model user, tá? Então se eu fizer user.userProfile, ele vai pegar esse profile aqui. Então aqui eu posso adicionar campos extras, tá? Qualquer coisa, por exemplo, sei lá, poderia ser o aniversário, date field, né? Eu vou até passar aqui, aniversário. Eu vou dizer aqui que ele pode ser nulo, tá? Essa opção aqui você define que o aniversário ele pode ser nulo, tá? Então você não é obrigado a preencher isso aqui. Tá? Deixa eu ver mais. Vou definir aqui o Unicode. Self. Retornar somente self.user.username. Tá, então eu tenho aqui um módulo chamado userProfile, tá? Então ele tem uma chave aqui para o usuário e tem aqui o aniversário, tá? Que ele é opcional o preenchimento. Então eu vou rodar aqui o syncdb, python manage syncdb. Ele criou aqui, ó, aula set user profile, tá? Então, existe uma função aqui no user que é essa função aqui, tá? Get profile. Tá? Então você poderia fazer user.getProfile, tá? Que é justamente o que a gente está fazendo aqui, ó, armazenando informações adicionais sobre os usuários. Então eu posso criar, por exemplo, já que eu estou usando esse userProfile, tá? Então eu venho aqui no meu settings, tá? E defino isso aqui. Essa variável aqui, AutoProfileModule, eu defino para qual é, né, o userProfile que eu estou utilizando. Então eu venho aqui no meu settings e vou adicionar aqui no final, tá? Então, o profile que eu estou usando é aula 7, ponto, user profile. Eu vou rodar aqui meu shell, vou importar aqui ponto .alt, importar user do aula 7, .modules, vou importar user profile, tá? E aqui eu vou criar um novo profile, tá? Então profile, user, primeiro eu vou pegar o usuário, né? Vai ser user.objects, vou pegar o usuário com id igual a 1, que só criei um usuário até agora. E o meu profile vai ser userProfile.objects. Posso usar esse create, tá? Então você tem essa função aqui, create, que ele já cria um objeto, tá? Então, se eu fizer userProfile.objects.create, eu passo as informações aqui dentro do create e ele já cria o objeto para mim, tá? Então eu vou criar com user igual ao usuário. Então o meu profile aqui está criado.
Então, se eu fizer usuário.userProfile, ele retorna isso aqui, tá? Agora, isso aqui é por causa do related name, né? Que eu coloquei aqui, tá? Coloquei o related name userProfile, mas se eu fizer também getProfile, ele também retorna o meu profile também, tá? Esse getProfile só funciona se você definir essa variável aqui no settings. Então é dessa forma que você adiciona campos extras, tá? Que você utiliza campos extras no seu módulo de user, né? Você cria um outro módulo, tá? Cria um relacionamento de 1 para 1, e nesse outro módulo você adiciona as coisas extras lá que você quer armazenar. Na versão 1.5 do Django vai ser possível você personalizar esse model de user, tá? Você personalizar ele completamente. Mas até a versão 1.4 não, você tem que utilizar esse model do jeito que está, e se você quiser adicionar coisas extras, você cria outro model e faz dessa forma aqui como a gente mostrou. Tá? Então, sobre usuários, é só isso mesmo, assim, você cria os usuários, você altera a senha, você cria um perfil para esse usuário, para você armazenar campos extras, e não tem muito mistério quanto a isso. Tá, então vamos para a parte de autenticação. Criamos nosso usuário, tá? Alteramos a senha e tudo mais, agora a gente quer fazer a autenticação, tá? A gente quer logar esse usuário, a gente quer mostrar se o usuário está logado ou não, a gente quer fazer o logout desse usuário, a gente quer proteger certas views do nosso sistema e só permitir que um usuário logado acesse essa view, tá? Então vamos lá. Existem essas funções aqui, tá? Eu vou mostrar aqui na documentação. Existem essas funções aqui, tá? O Authenticate, tá? Você passa o usuário e senha e ele vai retornar true ou false, tá? Se as informações que você passou estiverem corretas, tá? Você também tem uma função login, tá? Que essa função loga o usuário mesmo no sistema, tá? Então ele mostra aqui como é que funciona essa função login. E você também tem outras funções aqui. Você tem outra função chamada logout, tá? Que você já está dizendo tudo, né? Ele desloga o usuário, tá? da sessão que ele estava utilizando. Então vamos lá, vamos criar aqui, vamos criar algumas views, tá? Eu vou copiar colar o código daqui. Então, vamos criar os views aqui na aula 7. Vou importar aqui o render. Vou criar uma view aqui chamada index, tá? Ela recebe request. E vou retornar o render aqui. Então, aula 7 index, por enquanto eu não vou passar nada. Tá? Eu vou criar um formulário, forms.py, tá? E nesse formulário aqui, eu vou criar um login form, tá? Então, só para especificar, tá? O Django ele já vem com um formuláriozinho de login pronto, tá? Se vocês descerem mais um pouco aqui na documentação, vocês vão ver que ele já tem uma função de login, tá? No Django. Ele já tem uma view de login, tá? Se vocês deram uma olhada aqui, é um pouquinho, dá uma olhada mais com carinho aqui na documentação, vocês vão ver que já tem, tá? Mas eu vou fazer aqui para vocês verem como é que funciona. Então eu vou criar um login form, tá? Vou criar aqui um username,
forms.sharefield. Eu vou botar aqui o label nome de usuário. Aqui max length, sei lá, 30. Vai ter só username e password, tá? Seria um formulário padrão, tá? Formulário que você tem o usuário e você tem a senha. Só que aqui eu vou passar no id_get, eu tenho que passar outra coisa aqui, tá? Deixa eu abrir a documentação aqui do Django. Built-in id_get. Eu tenho que passar um password input, tá? Então, passa aqui um id_get forms.password input. Que eu quero que ele mostre um input de password, tá? Senão ele vai mostrar, quando eu digitar a senha, ele vai mostrar a senha. Tá? Então aqui eu vou importar. Eu vou importar aqui as funções no forms da aula 7, tá? Então eu tenho aqui authenticate, login e logout. Então vamos lá, eu tenho que validar algumas coisas, tá? A primeira coisa que eu tenho que validar, né? Deixa eu importar aqui também o django.contrib.out_models import user. A primeira coisa que eu tenho que validar é se esse nome de usuário existe, tá? Então eu crio aqui um clean username. Então eu recebo aqui o username, né? self.cleanedata.get username, retorno ele, username, e vou ter que fazer uma verificação aqui. Tá? Então, qual o método a maneira mais fácil de você fazer a verificação? É você fazer isso aqui, ó, if, tá? user.objects.filter username igual username. Então, olha só, se ele não retornar nada, tá? Ou seja, se não tem nenhum username igual a username, então, então você tem que dar o erro lá do formulário, tá? Eu vou até dar uma coladinha aqui. Onde está? Pronto. Você tem que dar um validation erro. E aqui eu vou passar aqui esse nome de usuário não existe. Tá? Por que eu não estou utilizando o get? Tá? Eu poderia utilizar o get, só que se não existir isso aqui, ele vai dar um erro. Tá? Eu vou ter que usar try except. Então é mais fácil utilizar o filter. Tá? Porque como o username ele é o campo único no modo de user, o username ele é único. Então ele nunca vai retornar mais de um valor. Ele só vai retornar no máximo um, ou então nenhum. Então quando eu utilizo o filter, eu não preciso usar try e except. Tá? Então olha, se ele não retornar nada, então você diz, olha, esse nome de usuário não existe. Tá? E eu também tenho que validar a senha. Tá? Então você tem aqui o clean password, tá? Self. Então como é que eu valido a senha? Primeiro, eu vou pegar o username, tá? Vou pegar a senha também, vou pegar o password, tá? Vou retornar o password, e aí o que é que eu vou fazer? Eu vou usar essa função aqui, authenticate. Então, if not, né? E aqui você faz username igual username, password igual password. Tá? Então, ou seja, se essa função aqui não retornar true, né, ou seja, se a autenticação falhou, então
eu boto uma mensagem aqui dizendo, olha, senha incorreta. Tá até o ponto aqui. Tá? Então, eu valido o username, tá? E valido o meu password, tá? Então, eu estou utilizando aqui o Authenticate e estou utilizando aqui também o Objects.filter. Então, esse aqui é o nosso formulário. Eu vou importar ele aqui, tá? From aula 7.forms, import login form. Aí vou colar aqui o esquemazinho do form, que é sempre o mesmo. Tá? Request.method, aqui vai ser login form. Tá? If form.isValid, ou seja, se, né? Então eu vou importar isso aqui para cá. Na verdade aqui eu só vou precisar do login e do logout. E aqui eu só vou precisar do Authenticate. Então, olha só, se o formulário é válido, então quer dizer que o usuário ele entrou com o username correto e além do username ele entrou com a senha correta. Então, se o usuário é válido, o que é que eu faço? Eu logo esse usuário, tá? Então, se eu olhar aqui na documentação do login, tá? Então, eu logo esse usuário, tá? Login, ele recebe o request e recebe o user, tá? Então, olha só, eu tenho que receber o user, tá? Coisa que eu não fiz ainda. Então, vou fazer assim, user recebe form.save. Tá? Então, no meu form, eu vou criar um save que ele vai retornar, tá? Isso aqui. Ele vai retornar o Authenticate, username e password. Tá? Porque se ele já é válido, tá? Se ele passou nessa validação, se ele passou nessa validação também, quando eu fizer o save, tá? Isso aqui sempre vai ser true, tá? Então, quando isso aqui é true, ele retorna o usuário, tá? Então, eu pego o usuário, form.save, tá? E logo. O login, ele recebe o request e recebe o usuário, tá? E eu venho aqui e dou um HTTP response redirect. Depois que ele loga, eu redireciono ele para, vou chamar aqui aula 7. Eu vou redirecionar para a aula 7 index também. Vou redirecionar para o mesmo local, tá? Então eu vou passar aqui um form. Então vamos criar essa URL. Primeiro vamos criar a URL da aula 7. Aula 7 index. Ok. Vamos criar o template, né? E o folder. Aula 7. Criar aqui um index.html. Vou colocar aqui que ele herda de base.html. Tá? E vou usar aqui vou copiar aqui do aula 6, tá? Só modificar algumas coisas, aula 7. Vou colocar aqui formulário de login. Então, faça seu login. Form action, form ASP, enviar. Eu vou tirar isso aqui, tá? Então, vamos ver aqui como é que vai funcionar o nosso formulário.
Então eu vou rodar aqui servidorzinho de desenvolvimento 8000/aula 7. Faltou esse endblock. Então você tem aqui nome do usuário e senha, tá? Se você, campo é obrigatório, se eu colocar aqui João, olha, ele cai na validação, tá? Olha, esse nome de usuário não existe, tá? E aqui senha incorreta, tá? Então ele dá dois erros. Primeiro erro, esse nome do usuário ele não existe, tá? Então esse login ele não está cadastrado no sistema. E o segundo erro, a senha que está incorreta, tá? Porque lógico, se você passa um usuário que não está logado, lógico que a senha vai dar incorreta, tá? Então se eu botar aqui Alisson e clicar em enviar, olha, esse campo é obrigatório, olha, ele já não deu mais que o nome do usuário é incorreto, tá? Por quê? Porque tem um usuário com esse username aqui no meu sistema. Então ele só está dando aqui, olha, senha incorreta. Tá? Então eu vou colocar aqui, olha só, quando você trabalha com templates, o Django ele cria uma variável chamada user, tá? Nos seus templates. Então você pode trabalhar dessa forma, olha só. Tá? If user.is authenticated, tá? Que é uma função que está definida aqui do usuário. Olha só, tem essa função aqui, ó, is authenticated, quer dizer o que? Olha, se o usuário está autenticado, olha só, se o usuário está autenticado, else e and if. Fica mais legal. Então, olha só, esse formulário eu quero mostrar apenas se o usuário não estiver autenticado, tá? Se ele estiver autenticado, eu vou escrever aqui bem-vindo user.username. Então isso aqui já vem automático, tá, no Django. Então você tem essa variável user, tá, que é um objeto do tipo user, tá? Agora, se o usuário não estiver logado, tá, ele cria, que está documentado aqui, tá, que é um usuário anônimo, tá? Que é esse tipo aqui, anonymous user. Tá? Então, sempre você vai ter essa variável user, tá, nos seus templates. Se o usuário estiver logado, tá, vai ser o usuário, o model do usuário mesmo. Tá? Se não, ele vai criar um anonymous user. Tá? E ele sempre retorna falso aqui. Então, olha só. Se o usuário está autenticado, mostra bem-vindo usuário, user.username. Né? Se não, mostra o formulário para a gente fazer o login. Então vamos lá. Aula 7. Então eu vou colocar aqui Alisson e a senha era 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Opa. Deu um erro aqui, eu sei por que foi, porque eu não importei o HTTP Response Redirect. Vou importar agora e vamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Não importei o reverse. Ok. Vamos lá. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, 8. Ele está redirecionando. Ah, faltou eu salvar, né? Olha só, ele já está mostrando aqui, tá? Bem-vindo, Alisson. Tá? Eu não tinha salvado ainda o template. Então, olha só.
como o login foi correto, tá? Como ele fez o login, vocês podem ver qual é a lógica, tá? Então tem um formulário aqui, tá? O formulário passou em todos os testes. No form.save ele retorna, tá? O form.save ele retorna esse authenticate, tá? Com as informações de usuário e senha. Eu faço o login, tá? Login recebe o request user e após fazer o login eu redireciono para a mesma view, tá? Para a aula setIndex. Então aqui no meu aula setIndex, olha só, se o usuário estiver logado, mostra aqui bem-vindo user.username. Se não, mostre o para ele fazer o login, tá? Mostre o formulário. Então a gente poderia criar aqui uma view chamada sair, por exemplo. Request, que seria justamente para fazer o logout, tá? Então o logout aqui, vocês veem o seguinte, não tem muito mistério, tá? Onde é que ele está definido aqui? Tá. Então olha só. É só isso. Logout e request. E aqui você vem e redireciona, tá? Vou redirecionar para o aula setIndex. Então eu tenho que adicionar aqui no meu URLs. Aqui vai ser aula 7 sair. Então se eu fizer aula 7 sair, ele redirecionou para o aula 7 e deslogou o usuário, tá? Então aqui eu posso fazer o login novamente. Bem-vindo, Alisson. Tá? Então é dessa forma que você trabalha, tá? Com Authenticate, tá? Com Login e com Logout. Com essas funções aí do Django Auth, tá? E você, por fim, tem um decorator, tá? Login Required, tá? Que é justamente o que vocês estão pensando mesmo. É para você proteger uma view, tá? E só pode acessar essa view quem tem, né, que está logado no sistema. Então, como é que funciona? Eu vou criar aqui outra view. Vou chamar essa view aqui de protegida. Está aqui view protegida. Request. Deixa eu pegar aqui minha cola. Vou importar aqui o login required. E vou importar aqui o HTTP response, tá? Que eu não vou escrever um template para... Então, como é que eu faço aqui? Simplesmente eu faço login required. Coloco esse decorator e vou retornar um HTTP response. Aqui, view protegida. Se eu for acessar agora, opa, tenho que adicionar na minha URLs. Protegida. Então, se eu botar aqui view protegida, aí então ele retornou aqui view protegida. Se eu fizer o logout e colocar aqui view protegida, ele vai tentar redirecionar para um endereço, tá, que não existe, tá? Olha só, ele tentou redirecionar para accounts login. Tá? Por que ele tentou redirecionar para accounts login? Olha só, porque
no settings do Django, aqui você vem aqui, full list of settings, você tem uma variável chamada login redirect URL, ou login, aliás, login URL. Tá? Então essa variável login URL, o padrão, ó, ela é accounts login, tá? Então essa variável login URL é justamente você define a URL em que tem um formuláriozinho lá de login para o cara fazer, para o cara acessar o sistema, tá? Então o padrão é accounts login, por isso que ele passou aqui, ó, accounts login, tá? E esse parâmetro aqui next é justamente depois de logar ele redireciona aqui para a aula 7 view protegida. Então, basicamente o que a gente tem que fazer é ir lá no nosso settings, tá? E adicionar aqui o login URL, nosso login URL é aula 7. Como é que está aqui? Barra aula 7, barra aula 7 só, né? Então, vamos lá, aula 7, view protegida, olha só. Então ele redireciona para a aula 7 e colocou essa variávelzinha aqui next, tá? Essa variávelzinha aqui, esse parâmetro, ele funciona para, após você fazer o login, ele redireciona para a URL, tá? Que ele está indicando aqui. Tá? Então, para isso que ele cria essa variávelzinha aqui next. Então, a gente poderia alterar esse formulário aqui para colocar o campo hidden aqui, tá? No nosso formulário. Coloca o campo hidden aqui, o valor do next. Tá? Então, como é que a gente tem que passar esse valor desse next aqui, tá? Então, como é que a gente faz? Vamos lá, na view, tá? Então, a gente faz isso, ó, next, request.get, next, e aí a gente passa um valor padrão, tá? Tá? Então, se existir o parâmetro next, ele pega. Se não existir, ele redireciona para a aula 7. Então, aqui no final, ele tem que redirecionar para o valor que está em next, tá? Então, eu pego aqui, então ele retorna algum URL que está em next, ou então ele retorna a aula 7. Então, se eu não informo o next, ele vai redirecionar para a aula 7. Se eu informar, ele redireciona para a URL que tem comentada lá, que está indicada, tá? Então, vamos fazer aqui de novo. Então, temos aqui next, aula 7 view protegida. Vou colocar aqui alas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, quando eu clicar aqui em enviar, ele vai redirecionar para a aula 7 view protegida. Opa. Eu acho que eu não salvei o index aqui, peraí. Deixa eu sair aqui. Sair. Ok, o hidden está aqui. E por fim também, eu tenho que passar o valor desse next aqui, tá? Então, esse valor de next, ele tem que passar como contexto para o meu template. Então, vamos ver aqui, view protegida. Aqui o next, valor, agora está correto. Então, vamos lá. Alisson, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vamos ver aqui qual que tem de errado.
Então, já descobri qual é o problema, é que aqui eu estou utilizando o get, tá? Então aqui, quando ele fizer o post, ele não vai pegar essa variável next. Então como é que a gente pode utilizar aqui? A gente pode utilizar request.request, tá? .get. Então, qual a diferença do request.get, request.post e esse request.request? Esse request.request maiúsculo, primeiro ele procura no request.get e depois ele procura no request.post. Então, se vocês forem na documentação aqui do request response, você vem aqui na documentação do request response, olha só, primeiro ele procura no post, primeiro, depois no get, tá? Inspirado no PHP, né, na funçãozinha do PHP request. Tá? Então fazendo dessa forma aqui, tá, vai funcionar. Que aqui ele funciona, ele vai pegar esse parâmetro next, tanto ele enviado via get quanto via post, né? No caso ele enviado junto com o formulário. Então vamos lá. Viola 7 aqui, sair. Vou acessar minha view protegida. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tá? Então ele foi aqui para minha view protegida. Tá? Então é dessa forma que você protege uma view, no caso, né? Então essa view só vai ser vista se o usuário tiver logado, né? Se ele não tiver logado, ele não vai poder acessar essa view. Tá? Então a gente viu aqui o Authenticate, o Login Logout e o Login Required. Tá? Então a parte de permissões, tá? A parte de permissões e grupos, tá? É bem rápida, tá? Não tem muito mistério. Então a parte de permissões é o sistema de permissões simples, tá? Utilizado no utilizado no aplicativo Django Contrib Admin, tá? E por padrão ele cria 3 permissões para cada módulo, tá? Ele cria uma permissão chamada add underline o nome do model, uma permissão chamada change underline o nome do model e uma permissão chamada delete underline o nome do model, tá? E a gente tem um decorator chamado permission required, que a gente pode proteger, por exemplo, uma view e a pessoa só pode acessar essa view se tiver essa permissão. Então vamos lá, olha só. Você tem aqui nas tabelas, tá, do curso Django, você tem aqui uma tabela chamada Auth Permission. Então olha só. Você tem o que eu tinha dito antes, tá? Você tem um add permission, change permission, delete permission. Então vamos ver aqui. Olha só, o user profile que eu criei agora. Então você tem um add user profile, change user profile e delete user profile. Então olha, cada módulo que você tem no seu sistema Django, ele já cria essas 3 permissões por padrão, tá? Ele já cria essas 3 permissões por padrão. Então, você pode trabalhar dessa forma, tá? Então vamos aqui rodar nosso projeto, vou rodar aqui o shell Python manage shell, tá? Eu vou importar aqui meu usuário, import user.objects.get id igual a 1 usuário, tá? Então olha só, você tem essas funções aqui, usuário.userPermissions. Então se eu fizer assim, usuário.userPermissions.all, ele retorna todas as permissões que o usuário, tá? O usuário Alisson tem. Eu não tenho nenhuma permissão, tá? Mas aqui eu poderia fazer django-contrib.alt import permission. E aqui fazer permissões permission.objects.all. Então aqui permissões, eu tenho todas as permissões, tá? Eu tenho todas as permissões do sistema.
Então vamos ver aqui na parte de permissões, a documentação. Tá, então ele fala aqui das permissões padrões, ele explica aqui como você pode adicionar, né, custom permissions. Você declara uma classe meta dentro do model e especifica as permissões, tá? E aqui é, é só isso mesmo, tá? Parte de permissões. Então, você tem as permissões, tá? Quando você executa usuário.userPermissions.all, você retorna a lista de permissões para esse usuário. Tá? Então, vamos adicionar uma permissão aqui, tá? Vou criar aqui usuário.userPermissions.add. Tá? Então, eu vou adicionar aqui. Deixa eu só ver parte de permissões aqui da API. Permissions. Então eu vou ter permissões aqui. A permissão 0 aqui é can add categoria. Tá? Então eu vou adicionar essa permissão. Usuário user permissions, tá? .add permissões 0. Tá? Então se eu fizer agora, se eu fizer usuário.userpermissions.all, então olha só, o usuário tem a permissão aqui can add categoria, tá? Então eu tenho essa permissão. Então a gente pode criar uma outra view aqui. Vamos criar aqui view protegida 2 request. Então ele retorna aqui view protegida 2. E aqui eu vou importar o permission required. Como é o mesmo, tá? Eu posso fazer isso aqui, fica mais limpo. Tá? E aqui é só usar permission. É só usar o decorator, tá? Então digo, olha só, o nome do model e a permissão, tá? Então o model aqui é aula 5 e a permissão aqui é add categoria. Eu vou registrar essa view aqui. A view protegida 2. E vamos tentar acessar agora. Tá? Ele permitiu que fosse acessado, tá? View protegida 2. Se eu removo isso aqui, tá? Se eu venho aqui, dou um clear e eu tento acessar agora, opa, vou dar um reload. Ela 5.add categoria. Então, problema detectado, tá?
O problema está aqui, tá? No Alt User, que eu coloquei, ó, e Super User. Tá? Então, como eu tinha falado antes, quando você define ele como superusuário, então ele, por padrão, ele tem todas as permissões, tá? Então, o que é que eu vou fazer aqui? Primeiro eu vou alterar esse usuário, tá? Usuário.isSuperUser, vou deixar ele como false, usuário.save, tá? Então, olha só, agora funcionou, tá? Por que que funcionou? Porque como ele estava com esse isSuperUser igual a 1, tá? Agora ele está igual a 0, quando ele está com isso como true, ou como 1 no caso, ele, por padrão, ele tem todas as permissões. Então, por isso que não estava funcionando, tá? O permission required. Porque ele era superusuário e aí ele tem todas as permissões. Então, aqui, ó, ele já está dando erro. Então, o que é que ele faz? Como você não tem a permissão necessária, ele redireciona para o login, tá? Para o URL de login, para você poder logar novamente. Tá? No caso aqui, você poderia passar uma URL específica para ele, tá? Você poderia passar aqui um login URL, sei lá, poderia passar outra URL, tá? Dizendo que, enfim, que está bloqueado, você não tem permissão para acessar isso, etc. e tal. Então, se eu adicionar novamente aqui a permissão, tá? E tentar acessar o aula 7 view protegida 2, tá? Ele vai funcionar porque eu tenho aquela permissão, tá? Então, sobre permissões, é isso. Tá? A parte de grupos é mais simples ainda, tá? Então, é uma forma genérica de categorizar usuários. Tá? Então, os grupos eles servem para quê? Para você adicionar permissão ao grupo e todos os usuários que participam desse grupo herdam as permissões. Então, não tem muito mistério, tá? Você tem um grupo, você adiciona as permissões para esse grupo e todos os usuários que fazem parte desse grupo, eles herdam essas permissões, tá? Então, só para fazer um exemplo aqui, tá? From Django.contrib.out.models import group. Tá? Então vou fazer aqui grupos, group.objects.all, não vai ter nada, né? Tá? Então eu vou criar um grupo aqui, objects.create. Então na parte de grupos, cadê os grupos? Então você só tem o nome, tá? Vou especificar um grupo aqui, name, grupo 1. Então tem um grupo aqui, tem um grupo .permissions.all, que não tem nenhuma permissão, tá? Então o que é que eu vou fazer? Eu vou zerar aqui o meu usuário, tá? Permissions.clear, tá? Então o usuário.userPermissions, ele está zerado, tá? Então eu tenho aqui o meu grupo. Então eu vou adicionar aquela permissão lá, permissões 0, um grupo.permissions.all. E o usuário aqui, ele tem também uma opção aqui para você poder adicionar os grupos, tá? Então tem aqui usuário.groups.all, tá? Então eu vou adicionar aqui usuário.groups.add grupo, tá? Usuário.groups.all. Então se eu fizer usuário. Olha só, usuário grupo, usuário ponto user permissions.all. Tá? Então vamos ver aqui se vai
funcionar aqui minha view protegida, tá? Funcionou. Por que que funcionou? Porque eu tenho um grupo, né, que é esse grupo aqui, group.permissions.all, que ele tem essa permissão aula 5, tá? E o usuário, tá? Ele está nesse grupo. Então, se ele está nesse grupo, ele herda as permissões desse grupo e por isso que ele pode acessar aqui a view protegida, tá? Então, é uma forma, por exemplo, você criar grupos de usuários que vão ter o mesmo tipo de permissões e aí fica bem mais fácil de você adicionar as permissões em um grupo do que adicionar as permissões de forma individual para cada usuário, tá? Então é dessa forma que funcionam os grupos, não tem muito mistério, tá? É só isso mesmo. E a aula fica por aqui, né? Eu peço desculpas aí por alguns contratempos que eu tive nessa gravação dessa aula, enfim, alguns erros que acontecem, mas é isso mesmo. E na próxima aula, finalmente, a gente vai trabalhar com o aplicativo Django Contrib Admin, tá? Que é um dos aplicativos que mais enchem os olhos do pessoal quando utilizam o Django, tá? Então, agradeço a vocês por terem assistido até aqui e até a próxima.